Como isso é possível? Como poderia a cidade de Alabastro ter uma classificação de 6 magos? Uma voz de negação soou de dentro da multidão escura. O dono da voz claramente não esperava isso, pois achava que já havia realizado uma checagem detalhada da cidade de Alabastro antes de ele derrubar dramaticamente a porta. No entanto, a realidade lhe deu um tapa na cara. Nada é impossível. Cuidado com seu velho bastardo. A única consequência para aqueles que ofendem os interesses da linhagem de sangue, Warlocks, é a morte. O monstruoso Ouroboros rugiu com uma explosão de energia aterrorizante. Parecia ainda como a eternidade, mas estava cheio de energia cinética infinita. Rumble. A crosta terrestre balançou violentamente, rugindo. Até mesmo o próprio espaço foi deformado e os elementos foram afastados. A única coisa que saiu ilesa foi a cidade de Alabastro, que estava sob a proteção dos Ouroboros. PSS. A nuvem escura se abriu, expondo um homem idoso em vestes negras. Impossível! Como um rank 6 poderia adquirir esse poder? O coração do idoso estava cheio de arrependimento. Se ele tivesse outra chance, ele nunca escolheria ser inimigo do clã Ouroboros. Infelizmente, ele não teria chance de fazê-lo. Vai se arrependa. No plano astral, a serpente monstruosa engoliu o mais velho sem piedade e um terremoto tremeu. Levou mais de 10 minutos para a Terra se estabelecer completamente. O fantasma de uma serpente infinita montanhosa se encolheu e, com um lampejo de luz, fundiu-se no corpo de um adolescente de cabelos e olhos negros. Essas características eram a prova de que ele era um puro sangue do clã Ouroboros. Mestre Luca e Lucard cumprimentaram-no respectivamente. Ele assentiu e desapareceu no ar. Capitão, poderia ser? Lucard perguntou a Luca com descrença. Se eu não estiver errado, esse mestre deve ser o filho da primeira esposa do monarca de sangue, Mestre Ciri. Ele realmente alcançou o nível 6 em algumas centenas de anos. A linhagem do mestre. Suspirou. Luca olhou preocupado para Lucard, e ele pôde ver uma pontinha de solidão nos olhos de Lucard. A lenda diz que a linhagem pura do mestre Leilin vem com 2 formas. A primeira é o infinito e a segunda é o mundo. Então, esse mestre herdou o poder da linhagem infinita. Lucard sentiu uma sensação de desolação. Tanto ele quanto Ciri tinham mais ou menos a mesma idade, mas as conquistas do filho de Leilin pareciam fora de seu alcance. Luca não teve escolha senão gritar por sua atenção. Vamos parar de pensar sobre isso. Apresse-se e acompanhe todos os cativos. Não se preocupe, Cap. Não importa que linhagem eles tenham herdado, é bom para o clã. Lucard fez uma reverência para ele com total respeito, e logo começou a controlar a multidão. Muitos dos cativos foram perseguidos lá dentro, enquanto o arrogante cativo adolescente estava totalmente perplexo, preso no lugar. Escusado será dizer que a luta causou sensação. No entanto, Ciri apenas voou de volta para o coração da cidade. Tia Agnes, uma nobre de cabelos elegantes, estava na sala de estar, a imagem perfeita de uma nobreza. Parabéns, pequena Ciri. Os olhos de Agnes estavam cheios de surpresa quando ela exclamou: você entrou no reino de Brea Kingdom diretamente. A linhagem de Leilin é realmente extraordinária. Isso não é nada para se orgulhar. Afinal, meus irmãos e irmãs são igualmente poderosos. Ciri sorriu humildemente. Sim, seus irmãos. Agnes tinha um sorriso benevolente no rosto. Eu ainda tenho muitas coisas para trabalhar. Daniel avançou muito antes que eu fiz. O caminho dele já está consertado. Tudo que ele precisa fazer é seguir o caminho e continuar melhorando. Se eu fosse comparar, seu esforço definitivamente merece muito mais apreciação. Agnes sabia muito bem as diferenças entre as 2 linhagens de sangue de Leilin, mas uma vez foi aterrorizante além de sua imaginação. De qualquer forma, Balinda e Sofia estão interessadas em algo. Você gostaria de vê-las? Ciri rejeitou sua sugestão. Não há necessidade. Ninguém se atreverá a tomar qualquer ação, pelo menos por algum tempo, agora que a conspiração do Magus está arruinada.
Quero voltar à superfície e visitar o pai. HMM. Faz muito tempo desde a última vez que conheci aquele sujeito. Agnes parecia insatisfeito enquanto falava sobre Leilin, e Siri só podia sorrir ironicamente em resposta aos assuntos do passado entre os mais velhos. Dentro de um laboratório em algum vazio dimensional desconhecido, Leilin abriu os olhos. Eles pareciam brilhar com relâmpago preto e zumbido. Bus. O corpo de Leilin tremeu e uma camada de pedra se soltou e caiu da superfície e de suas roupas. Bip. A análise do aparato do mundo dos deuses foi concluída. Tempo gasto: 67 anos e 13 meses. A voz do Aiship lembrou-o fielmente. Já faz mais de 60 anos. Juntamente com a remoção de memórias e os preparativos para os experimentos, quase 300 anos se passaram. O rosto bonito de Leilin permaneceu o mesmo de antes, como se o poder do tempo estivesse completamente perdido em seu corpo. No entanto, a espera foi extremamente interessante. Consegui reunir os dados necessários. Leilin estava imerso em pensamentos. Quando ele engoliu Belzebu, o poder das leis que ele ganhou causou grande agitação e caos em suas próprias memórias. Isso era especialmente verdade porque Belzebu era uma velha aberração que vivera por um período desconhecido de tempo. Suas memórias continham todo tipo de informação, incluindo muito segredo sobre os deuses. Leilin não queria desperdiçá-lo, por isso ele teve o Aiship registrar cada coisa. Foi por isso que demorou tanto para ele acordar. No entanto, todos os meus esforços valeram a pena. Posso finalmente começar algo prático. Leilin chegou a um portão astral com uma expressão excitada no rosto. Este portão astral específico era incomparavelmente enorme. Além disso, havia muitas runas estranhas que incluíam as compreensões pessoais de Leilin e do poder das leis. Deuses. Uma luz antiga, mas deslumbrante, disparou da mão de Leilin, fundindo-se no imenso portão de pedra zumbido. O gatilho inteiro balançou violentamente, e houve até mesmo estranhas ondulações energéticas no laboratório. Com sua poderosa força da alma, Leilin conectou-se a todo o plano astral em um momento. O vasto mar de estrelas que eram tão antigas quanto a história inundou a própria força da alma de Leilin. Esse sentimento era bastante diferente de suas experiências anteriores. Se não fosse por sua força de alma próxima, o poder destrutivo do plano astral o teria apagado completamente. As esplêndidas nebulosas pareciam decair e fluir continuamente, distorcendo numerosos anéis de estrelas. Era como se o corpo de Leilin fosse um enorme buraco negro, englobando tudo ao seu redor. Esse tipo de projeção a longa distância extrema serve para ser um grande desafio para a força da alma de um mago. Leilin permaneceu calmo, sua força da alma aparentemente indestrutível. Ele sentou-se e observou as galáxias fluírem à sua frente. Finalmente, depois do que pareceu um século, sua expressão mudou quando ele quase viu o fim do rio astral. Um sentimento tão especial, uma simples premonição fez Leilin suspirar com exclamação: o mundo dos magos e o mundo dos deuses são como oceanos em extremos opostos de uma galáxia. Não é de admirar que os antigos magos ainda estivessem ligados a este universo. Apesar de seu vasto banco de dados, Leilin ainda estava impressionado com a paisagem maravilhosa à sua frente depois que a sensação indescritível desapareceu. Havia uma densa parede de cristal à sua frente, cintilando como uma colmeia bem construída. No rio astral, parecia magnífico e infinito. Dentro da parede de cristal havia uma luz radiante, a luz dos deuses. O corpo de Leilin tremeu, e um fantasma Targaryen apareceu imediatamente, seus olhos cheios de desejo e familiaridade. O mundo dos deuses. A força de origem mundial de um mundo estrangeiro tão poderoso seria tão grande. Sem mencionar que a lei de devorar origina-se daqui, Leilin parecia ser bastante calmo, apesar de cada célula de seu corpo ansiando por isso. No fundo de seu coração, ele manteve sua determinação fria. Este sistema de parede de cristal,
A força da alma de Leilin rodeava a imensa parede de cristal, sentindo as imensuráveis profundidades de seu poder. O ponto culminante da força de origem do mundo, e há também os conscientes de deuses lá. A expressão de Leilin tornou-se mais solene quanto mais ele sentiu. Ele teimosamente rejeita tudo do lado de fora e bloqueou todas as conexões do mundo exterior. É tão sólido quanto o aço e tão inflexível. Com uma sonda simples, Leilin entendeu claramente que até mesmo o criador desse sistema não poderia destruí-lo. Disso ele tinha certeza. É impossível romper esse sistema. A única maneira é usar o método de Beelzebub para me infiltrar. Beelzebub só precisou deixar o mundo dos deuses e ele próprio era nativo. Vai ser muito mais difícil para mim. Só é esperado que eu tenha gasto 300 anos de simulação para encontrar um método seguro de passar. Placa de Manderhawk e camadas de luz virtual se juntaram na palma de Leilin, formando um disco circular. No disco foram padrões peculiares, especialmente a borda lascada enorme, e parecia que foi mordido por alguma criatura desconhecida. Nas memórias de Beelzebub, esta foi a chave para passar secretamente pelo sistema de paredes de cristal. O principal plano material no mundo dos deuses também tinha forte poder de isolamento. É difícil até mesmo para os deuses transferirem seus poderes. Foi o mesmo para Beelzebub, que foi localizado no nono do inferno. Leilin lembrou essa informação que o Aiship tinha organizado.